uma pausa para o nosso bate-papo de todas as manhãs. E hoje a gente vai falar sobre momentos em que avançar não depende de conquistar algo novo, mas de olhar com mais estratégia para aquilo que já se tem. Um cenário cheio de decisões financeiras exige cada vez mais consciência e planejamento. Uma opção que tem se tornado muito popular é o Home Equity. E eu tô aqui com a Daiane dos Passos Sabedotti, advogada, que vai explicar um pouquinho pra gente do ponto de vista jurídico. O que é essa prática? Bom dia, Daiane, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes. Agradeço estar aqui mais uma vez. Do ponto de vista jurídico, o que caracteriza uma Home Equity? O Home Equity é quando a gente faz um financiamento e dá de garantia o imóvel, né? Então, ele é um financiamento que a pessoa ela tem que ter muito cuidado, porque ele geralmente é um valor mais alto de financiamento, porque envolve um imóvel e depende também da avaliação do imóvel, o valor que vai ser liberado. E a pessoa tem que estar bem ciente que ela vai ter condições de arcar com essa parcela, tá? Ele é diferente, por exemplo, de um financiamento imobiliário na prática, tá? Porque na técnica, na lei, ele teria a mesma proteção de taxa de juros, mas na prática não é o que acontece. Certo. Então, por exemplo, a gente vai pegar hoje um financiamento imobiliário, eu vou comprar uma casa, eu vou construir, a taxa de juros anual varia de 6 a 8, mais ou menos, por cento ao ano. Num home equity, aí vai às vezes até 20% ao ano. Então ele aumenta sobremaneira, então isso tem que estar bem ciente. É possível discutir judicialmente? É possível, né? Tem essa abusividade. Porém, depende do entendimento do tribunal, e há entendimento que ele seria como um financiamento, a taxa que a gente usaria da série temporal lá do Bacen, ele seria como a taxa de um empréstimo normal e não do imobiliário. Certo. E aí, então, pode ser que tenha um julgamento que diga, olha, a taxa está correta. E aí a gente não pode, né, depois que a gente discutiu, transitou em julgado, não tem mais o que fazer. Muito embora a gente tenta demonstrar em todo momento no processo que não, a garantia é a mesma, ela tem a proteção do sistema de habitação, na própria lei tem, né, então teria que usar a taxa de aquisição de imóvel, a mesma taxa, tá? Mas há um entendimento jurisprudencial um pouco diferente. Então a pessoa tem que estar bem ciente que ela vai conseguir pagar a parcela. Até porque é um risco bem grande, né? É um risco de perder o imóvel, realmente. Até a gente pode entrar nisso. O que tu diria que são os principais cuidados que uma pessoa deve ter antes de colocar um imóvel como garantia? Realmente, se ela vai precisar desse valor, né? Realmente, se ela vai precisar, se ela vai ter condições de pagar esse valor, tá? Porque se ela começar a atrasar, geralmente na terceira parcela, o banco vai entrar com os atos da consolidação da propriedade. E aí ou ela paga todo, primeiro ela vai ser novamente a mesma coisa do tema que a gente falou lá da agricultura, da propriedade rural. Ela vai ser intimada para pagar o valor que está em atraso, ela não pagando, vence toda a dívida e ela tem que quitar, se não quitar, vai a leilão, mesma coisa. Certo. Né? Então ela corre o risco realmente de perder o imóvel. Então só faz se realmente precisar ou se tem a condição, a capacidade de pagamento da parcela, né? Por que eles colocam vamos dizer, trabalham com uma taxa diferente? Porque para o banco é mais vantajoso. É como se fosse um produto novo, mas é não como é. se fosse, por exemplo, lá dentro do Bacen, né, tem várias taxas, várias séries. Para empréstimo de pessoa jurídica e pessoa física. Dentro da pessoa física, para consignado para o setor público ou privado e para o setor, para o INSS, para aposentados. Certo. Tem para aquisição de veículo, para aquisição de outros bens e tem para empréstimo pessoal. Então, geralmente, eles usam essa taxa para empréstimo pessoal, tá? Então, nós temos alguns entendimentos que sim, que não pode usar essa taxa, mas há uma corrente da jurisprudência que entende que pode usar. Então, ela pode ser discutida, pode, mas a gente não pode, não tem uma grande taxa de êxito, né? Que é uma taxa... É bem alta. É muito alta em comparação, né? Sim, se tu pensar que vai pegar, por exemplo, às vezes 50, 70 mil reais, né?
tu pensa, 70 mil reais a uma taxa de 6% ao ano não vai ser tão alta a parcela. Mas quando tu bota uma taxa de 20% ao ano, vai significar bastante. É uma diferença muito alta. Uhum. Então existe sim esse risco real da perda de imóvel. Existe. Que é não pagando. Isso, não pagando. Que é bem como tu explicou. Atrasando, geralmente, se atrasar uma até não vai dar um problema, além dos juros, né, que vai ter os juros de mora. Mas a perda, a partir da terceira parcela em atraso, a chance de perder o imóvel é muito grande. E é aquela situação que a gente já falou antes. Então, atrasa geralmente a terceira, vai ser feita a cobrança do valor integral da dívida. Vai para o cartório do registro de imóveis. Certo. No registro de imóveis vai notificar o devedor para ele pagar o débito em aberto, mais as custas do cartório. Então, vamos supor que ele tem um valor em aberto lá de 10 mil. Então, a primeira notificação ele tem que pagar em 15 dias os 10 mil. Que seriam tipo as 3 parcelas, As 3 parcelas, mais ou menos. Não pagou, em 15 dias vai ser uma outra notificação que então agora venceu todo o contrato e ele tem que pagar, sei lá, os 50, 70 mil que ele pegou. Ele não pagando, não tem mais, ou ele não apresentou defesa, claro, ele tem toda a oportunidade de apresentar defesa lá no processo administrativo. Mas se ele não apresentou defesa, o cartório simplesmente vai tirar o bem do nome dele e vai para o banco. Consolidou. E aí ele só vai ser intimado do leilão, porque ele tem preferência no leilão. O primeiro leilão vai sair pelo valor da avaliação do imóvel. Por exemplo, é um imóvel avaliado em 300 mil. Tá? Então, ele vai sair o primeiro leilão por 300 mil. Geralmente não sai no primeiro. Sai no segundo porque é o valor da dívida. O valor da dívida é 70. Então, ele vai sair por 70 mil. Então, um imóvel que valia 300, ele vai ser arrematado por uma outra pessoa, ou até pelo próprio devedor, se ele tiver as condições, porque ele tem a preferência, por 70 mil. Ele ter a preferência seria se alguém der um lance de valor igual. Ele tem a preferência, isso. Ele tem a preferência porque o imóvel já é dele. Olha só. Mas realmente é muito complicada a situação. É bem complicada. Né? É diferente, por exemplo, lá da propriedade rural. Lá da propriedade rural, ela é protegida constitucionalmente, que a pequena propriedade ela é impenhorável. Sim. Aqui, não, porque ela é uma garantia real. É a mesma coisa. Só vai ter uma chance de recuperar se a taxa estiver abusiva e tu conseguir comprovar isso. Aí consegue reverter a situação. Mas, como eu disse, tem um entendimento jurisprudencial que entende que a taxa não é a do imóvel, de aquisição de imóvel, e sim a do empréstimo normal. Então, tem esse risco também, tá? E muito embora se diga, mas o bem de família, quando é dívida do imóvel, o bem de família aqui a gente não aplica, tá? O entendimento da jurisprudência, da doutrina não se aplica, quando é dívida do imóvel. Tu considera uma alternativa segura do ponto de vista legal no Brasil? Segura somente se tiver condições de arcar com o... E for a última, assim, não tenho mais onde conseguir e eu preciso desse empréstimo, né? Mas tem que estar bem ciente. E ela é protegida, sim. Legalmente ela é protegida, tá? Pela legislação. Mas, no ponto de vista prático, a pessoa tem que ter muita certeza. Perfeito. E a legislação, ela prevê algo para proteger o consumidor, além do que a gente falou aqui? A Lei 9.514, se eu não me engano, ela prevê justamente essa aplicação da taxa de juros de aquisição. Mas certo. Tem um entendimento jurisprudencial em sentido contrário. Tá? Então, é importante. Tem a lei que protege, sim, mas o que nos interessa? Quem vai julgar? Quem vai julgar? Qual é o entendimento de quem vai julgar no caso concreto, né? Tem algumas perguntas que chegaram agora. Eu não sei se tu tem esse conhecimento. Como funciona o processo legal de avaliação e vinculação do imóvel numa operação dessas? Geralmente, quando a pessoa vai no banco pedir esse empréstimo e dá em garantia, o próprio banco manda um avaliador para avaliar o imóvel. Certo. Então, o banco que vai dizer, olha, esse imóvel vale 300 mil, esse imóvel vale 100 mil, esse imóvel vale, sei lá, 1 milhão. É o avaliador do banco que geralmente vai passar essa informação no banco e que vai estar no contrato. Tá? Pode ser diferente do valor venal.
Pode ser diferente. Vai de acordo com o Vai de trabalho do acordo avaliador. com o avaliador do banco. Geralmente são engenheiros, né, civis que fazem essa parte, que trabalham para o banco. O Gustavo mandou uma pergunta aqui. Você considera importante contar com uma assessoria jurídica antes de fechar um contrato home equity? Seria interessante, sim, para ver a taxa de juros. Só o problema... muito boa essa pergunta, né? O problema é que a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, de quando foi a última taxa. Por exemplo, nós estamos em março. Não deve ter saído a taxa de fevereiro ainda. Deve ter saído recém a de janeiro. Então, a gente sabe a taxa que era em janeiro da aquisição de imóveis e do empréstimo geral. Agora, ele vai assinar hoje. Eu posso dizer mais ou menos quanto que vai estar. Geralmente não sobe muito, mas pode ter uma variação. Sim, tá? sim, Então sim, é sim. importante sim para ver principalmente a taxa de juros e estar seguro que ele vai conseguir assumir, ou se porventura precisar entrar judicialmente, se vai estar acima ou não, porque nem sempre pode ser que eles não usem a taxa de aquisição de imóvel, mas eles usam uma taxa um pouquinho maior e ela não vai estar abusiva. Então, por isso que é importante, sim, antes de assinar, ver todas as condições do contrato para a gente fazer essa análise. Realmente seria ainda uma forma de diminuir os riscos. Diminuir os riscos, exatamente. O Juan perguntou aqui, em caso de inadimplência, quanto tempo, em média, leva até uma eventual execução do imóvel? Mais ou menos uns 3 meses. Na terceira, geralmente na terceira, eles já começam a dizer, olha, vai começar os atos da consolidação. E aí a pessoa dizendo, olha, não tenho mesmo condições, eles vão mandar para o registro de imóveis. E aí o registro vai fazer a notificação. Não é automático, tá? Sim, precisa ter uma notificação do devedor. Esse processo, vamos dizer, deles notificarem ali até a execução, ele é rápido. É muito rápido, assim, olha, mais ou menos do prazo que o banco manda para o registro de imóveis, tem as notificações, tem o prazo, aí ele vai ter que ver se tem a defesa também, né? Porque daí vai ter que ter a análise dessa defesa. Mas geralmente, depois que vai de 4 a 6 meses, já consolidou. Extremamente rápido. Extremamente rápido, porque não passa pelo judiciário, é tudo administrativo. Então é muito rápido. Claro. Muito rápido. Só vai passar para o judiciário, por exemplo, se tiver que ajuizar a ação. Então, a taxa de juros está abusiva nesse caso. Então, a gente vai tentar reverter ali na taxa de juros, né? Agora, se a taxa estiver ok, foi notificado, eles cumpriram todos os requisitos, é muito rápido. Conversamos aqui sobre o home equity. Existe a possibilidade, como a gente falou, você pode contratar esse serviço. Mas ficou muito claro aqui, conte com uma assessoria jurídica, se possível, para evitar qualquer problema que possa acontecer. Se tem alguma dúvida, além do que as que foram mandadas aqui pelos nossos ouvintes, você pode falar com a equipe da Daiane lá no Instagram. Advogada Daiane dos Passos Sabedotti, tudo junto. Advogada Daiane dos Passos Sabedotti lá no Instagram. Você encontra o perfil dela, pode mandar uma mensagem lá na DM, ou se tem alguma outra dúvida, vai ser muito bem atendido. E quero agradecer, Daiane, por ter vindo. Agradeço. Um assunto extremamente bom de conversar. É uma modalidade recente, né, da bancária, e que as pessoas às vezes têm muita dificuldade. E dificuldade às vezes para pagar, porque quando precisa tem uma situação e acontece que percalços da vida, às vezes a situação muda, ou separa, ou morre alguém, ou perde o emprego, e aí muda completamente a situação, então acontece. E quando a gente pesquisa sobre, existem inclusive muitas pessoas dizendo que é um ótimo tipo de negócio esse. E aí depois da nossa conversa eu já não vejo dessa forma. Como eu disse, para quem não tem uma outra forma, por exemplo, assim, que tem a capacidade de pagamento, é um ótimo negócio. Mas se a pessoa ela não tem a capacidade de pagamento, ela tem que avaliar. Exatamente. Né? Porque às vezes é a única hipótese, a única situação que essa pessoa tem para conseguir empréstimo. Ela não tem mais margem para conseguir um outro e ela precisa, ou para investimento, por alguma necessidade. Então tem que ser avaliado.